eu escolhi duas coisas, eu não abri mão na minha vida, né? Eu entendi, observando as vidas dos meus pais, que a gente escolhe uma pessoa para viver com a gente. E eu casei com a mulher que eu quis. Eu vi a vida dos meus pais, a profissão deles, e eu descobri que você tem que fazer aquilo que te fala no coração. E eu fui fazer aquilo que me fala no coração, independente de todo o resto. E eu percebi que, na época que eu adoeci, foi porque eu estava tentando fazer mais do que aquilo que o meu corpo e a minha mente tolerava. Isso faz quanto tempo? Só para situar aqui no tempo. Estamos falando de 2004 eu me formei, 2005 eu estava no exército, estamos falando de 2006, 2007. 2008 eu estava terminando a residência de ortopedia. Então, não tinha nem 30 anos, então. Não, eu me formei com 24, servi o exército com 25, entrei na residência de ortopedia, eu tinha 25 para 26, terminei a residência de ortopedia com 28 para 29, né? E, assim, perceba, já é uma adolescência alongada, né? Porque, apesar de eu morar fora de casa, né, eu consegui me sustentar por meus meios próprios completamente só depois que eu me formei, né? Não, quando eu me formei, meu pai olhou para mim, você precisa de mim? Eu falei, não, pai, daqui eu dou conta. Porque até então, o que eu tinha? Meu pai me dava uma mesada, né, ele cuidava daquilo que era o meu aluguel, eu morava do lado da faculdade, e o restante eu tinha bolsa de pesquisa, né? Eu sempre fui, entre aspas, eu estava envolvido em processo de pesquisa, né? Eu fui pesquisador do ano de 99 até 2004, quando eu me formei, né? Trabalho publicado. Eu só não me encantei pela área e fui seguir mestrado, doutorado, porque para mim eu queria fazer. Eu sou um sujeito de executor, eu sou praxis, né? E eu tinha que entender isso dentro de mim e saber que eu nunca ia ser chamado de doutor e que isso não faria diferença nenhuma para mim. Porque o que eu gostava mesmo é a hora que o circo pegar fogo, quem entra e apaga sou eu. Sabe? Aquela coisa de bater no peito e calma que o pai tá aqui. Né? Pai tá on. É isso daí que eu acho legal. E a medicina é muito assim. Né? Porque você lida com situações de que você tem que se responsabilizar. Você tem que colocar o seu na reta e falar, não, vou fazer. É o skin in the game. E você deve ter visto isso muito no SUS ali, durante aqueles 12 anos que você falou. Que era... Isso daí no SUS é rotina, né? Porque, na verdade, era SUS à la MacGyver, né? Que é uma coisa que também o pessoal nem lembra mais, né? Então, eles te davam um cotonete, um pedaço de arame e uma faca cega se vira. E assim, a gente trabalhava muito bem, né? O SUS, pelo menos aonde eu trabalhava, né? A gente tinha uma liberdade de fazer as coisas, né? Então, era para internar o paciente, a gente vai internar o paciente. Precisa de uma cirurgia tal, precisa de material tal. Então vai achar esse material. A gente dava um jeito para fazer as coisas. Né? Coisa que, por exemplo, com determinadas operadoras de plano de saúde, você não consegue fazer. Eles simplesmente deixam o paciente e abandonam o paciente, ponto final. Né? Eu te falo, por exemplo, o exemplo da minha mãe. Eu pago o convênio dela há 15 anos. Ela teve um diagnóstico de câncer no meio da pandemia, né? E a gente cuidou do tratamento inteiro. O convênio simplesmente não vou pagar. A gente entrou na justiça, caraca, que loucura. Perdeu, né? Ela estava no interior e primeiro que... Bom, ela começou a sangrar em março, ela foi me contar em outubro. Né? E em que circunstância? Né? Deu sempre falar com ela e ela falar para mim o seguinte, eu perguntava, mãe, tá tudo bem? Ai, filho, eu tô sangrando e não tá legal. Aí, na hora, eu assustei, uma mulher de 64 anos sangrando é câncer até que se prove o contrário, né? Sangrando por baixo, né? E aí, na hora, eu liguei pra médica dela, Carla Delácio, falei, Carlinha, minha mãe tá sangrando. A Carla falou, traz ela para São Paulo agora. Né? E ela primeiro tentou marcar consulta, os médicos não estão atendendo por causa do Covid, tudo é Covid. Aí depois, muito obrigado. Aí depois, quando os médicos estavam atendendo, os médicos eles não vão atender porque não tem como fazer exame diagnóstico, então não adianta te atender. Gente. Aí a gente trouxe para São Paulo, no dia seguinte a Carla marcou com a médica que
mais espetacular para fazer a parte de diagnóstico por imagem. Já fez a colposcopia, tive o diagnóstico no dia seguinte, uma semana depois, o João Manzano, o marido da Carlinha, estava operando ela com um robô aqui em São Paulo. Minha mulher olhou para mim e falou assim, a gente vende a casa que a gente mora, mas sua mãe vive. Graças a Deus não precisou, né? Mas a gente cuidou de tudo.